Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma edição especial do podcast da Seja Trainee Johnson & Johnson. Para você que sonha em trabalhar na Johnson & Johnson, aqui é o podcast que a gente vai falar um pouco mais sobre como estão as iniciativas de futuros líderes dentro da Johnson & Johnson. E eu estou aqui com uma pessoa mais que especial, que é a Juliana Leite. Tudo bem, Ju? Tudo. Como você vai, Luiz? Muito obrigado pela sua presença e Obrigada. participação. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Vou pedir para você se apresentar aqui para as pessoas. Claro, então você já disse, meu nome é Juliana Leite, Ju, mais conhecida. Eu estou à frente dos programas de entrada da Johnson & Johnson para a América Latina, liderando as estratégias aí para estágio, trainee, e aí fazendo realmente alavancar as carreiras, como você comentou aí, para as posições de liderança. Uau, que legal, que privilégio a gente receber aqui. Obrigada mesmo. E eu já vou pedir para você que está me seguindo, acompanhando aqui no podcast, para deixar o seu like, deixar os seus comentários aqui a respeito do programa, do seu sonho de trabalhar na Johnson & Johnson, tá bom? Ju, vamos falar um pouco mais sobre Johnson para as pessoas? Com certeza. Como é que a gente pode falar sobre a empresa? Acho que, primeiro de tudo, a gente começa sempre com uma pergunta, né? Quando alguém vem falar, conhecer a Johnson, a gente fala, o que você conhece da Johnson? E aí a gente vê que tem grande parte da Johnson que não é conhecida, né? Então, primeiro de tudo, o que vem à mente são os produtos de consumo, né? Então, em 2023, a gente teve um spin-off, a separação da frente de consumo. Então, hoje a Johnson é a maior indústria de saúde do mundo, olhando para duas frentes de atuação, a parte médica, tecnologias médicas e equipamentos médicos e todo o portfólio farmacêutico para as terapias de especialidade e doenças raras. Muito bem, eu tô vendo aqui na camiseta, sou 90 anos de Brasil. Exato, essa daqui já está desatualizada, são 92. Uau, 92 anos. 92 de Brasil. Muito bom. E você falou dessa spin-off. Conta um pouco mais dessa mudança. O que aconteceu? Conto. A Johnson sempre foi conhecida pelos 3 segmentos, né, de atuação. Lá, 2021, mais ou menos, foi tomada a decisão de fazer o spin-off, que basicamente é a separação de um dos segmentos, né? Então, a Johnson separou esse segmento, ele se tornou independente das marcas que a gente ainda conhece, né? E tem aí, remete a memória e infância, né? Então, Johnson's Baby, Band-Aid, Listerine continuam sendo marcas presentes no mercado, mas hoje dentro da Kenvue, que é o spin-off da parte de consumo da Johnson & Johnson. Para a Johnson & Johnson, a gente segue com Johnson & Johnson MedTech, que é o que eu comentei da parte médica, e a Johnson & Johnson Innovative Medicine, que é a antiga Janssen, que é a estrutura farmacêutica. Então, tivemos aí nos últimos anos alguns avanços dentro tanto do portfólio quanto também da nossa identificação de marca. Que interessante. Você sabe que isso aconteceu com a Seja Trainee também, né? Eu criei em 2011 e até 2016 para 2017 eu tinha outros 2 sócios e a gente fez uma spin-off da empresa. Exatamente. Meus antigos sócios assumiram a Matchbox, que é uma consultoria de recrutamento e seleção, e eu segui com a Seja Trainee como empresas independentes, separadas no mercado. É exatamente esse mesmo modelo de atuação. Então, são 2 empresas independentes, cada uma com o seu capital aberto e com o seu corpo de acionistas. Então, hoje são empresas que já não operam dentro do mesmo grupo. E o que a gente pode falar de cultura, de valores da Johnson? Eu acho que a Johnson ela tem uma cultura muito forte, né? Então, a gente está falando aí de 90 anos só de Brasil, né? Mais de 90 anos. Então, tem uma cultura muito forte que permeia, assim, alguns valores que são presentes no dia a dia, né? Obviamente, a gente tem a guia, né? Que é o nosso credo, e quem conhece, está conectado com a Johnson, pesquisando e também olhando os programas, isso é bastante presente, que basicamente é a nossa carta de princípios, né? Então, toda tomada de decisão, ela está ali com os fatores para serem considerados dentro dessa jornada de decisão da organização, e ela passa por todos os stakeholders que contemplam essa tomada de decisão. Então, a gente está falando dos funcionários, a gente está falando dos acionistas, dos pacientes, dos médicos, que são aí os nossos principais clientes dentro dessa cadeia. E aí, quando a gente sai do credo, que é importante a gente dizer que não é algo que está na parede, é algo que está sendo vivido, a gente acaba tendo alguns comportamentos dentro dos valores da organização que são nortes aí dentro dessa construção. Então, tem uma cultura de bastante colaboração, né? Então, é uma estrutura bastante matricial, então a gente opera dentro de estruturas, né, locais, regionais, globais, como que tudo isso se conecta. Então, a colaboração
e viver além dos silos, né? É bastante importante para a gente conseguir trazer agilidade e avanço para o negócio. Além disso, as conexões são muito importantes para você conseguir ampliar a sua visão dentro, né, dos diferentes segmentos, as diferentes áreas de atuação e a nossa habilidade de se adaptar a tudo isso dentro dessa jornada, né? A gente falou aí de 3 anos para cá, né? O tanto que aconteceu nessa jornada aí de mais de 140 anos, então, sem dúvida nenhuma, é importante se adaptar para a gente garantir não só moldar o mercado que a gente está, mas também influenciar para que ele seja diferente do que a gente espera como futuro de saúde realmente para a humanidade. Perfeito. Então, quer dizer, os princípios, os valores não mudaram. Não, eles continuam mais do que consolidados e guiando a gente continuamente no dia a dia para seguir inovando dentro do negócio. Agora, a dinâmica dos produtos de consumo ela é diferente um pouco da dinâmica dos produtos farmacêuticos. Conta um pouco mais sobre isso. Totalmente. Eu acho que aí entra a principal diferença, né? Quando as pessoas reconhecem a Johnson & Johnson, né? Então, olhando para os dois segmentos que hoje, né, nós atuamos, então a parte de inovação médica e produtos médicos e a parte farmacêutica, a Johnson ela tem um investimento muito alto na parte de inovação e tecnologia. Então, não só incorporando aos produtos que já são existentes, né? Então, trazendo alta tecnologia para que o paciente consiga ter uma jornada mais eficaz, não importa qual o tratamento que ele esteja, cirúrgico ou não cirúrgico, dentro dos dois setores, e que a gente consiga também trazer novos produtos para essa jornada de inovação na saúde, né? Então, buscando soluções para doenças que hoje não têm tratamento, buscando qualidade de vida a partir de intervenções que a gente realmente pode trazer a melhoria para esse paciente. Então, muita coisa já existe e a gente está incrementando e trazendo não só a tecnologia, né, para a nossa rede, mas também garantindo que ela tenha acessibilidade, então garantindo, explorando, né, mercados para que ela possa efetivamente chegar até onde os pacientes estão, mas olhando à frente, né? Então, quando a gente fala de cirurgia robótica, de inteligência artificial, como que a gente incorpora tudo isso dentro do portfólio médico para trazer mais assertividade para o médico e, obviamente, mais qualidade de vida para o paciente, que no final de tudo é o que move no dia a dia. Entendi. Quer dizer, essa dinâmica, quando é produtos de consumo, ele tem uma dinâmica mais de tendência, uma inovação mais rápida, Exato. enquanto que na parte farmacêutica tem um lado mais, talvez, regulado, com mais tempo, Exatamente. mais consistência para desenvolver os Sem produtos. dúvida nenhuma. Toda a parte de regulamentação é muito distinta quando a gente olha, né, para o setor de saúde e o setor de consumo. E, sem dúvida nenhuma, né, o investimento e o tempo para você conseguir trazer uma inovação de produto, né? Olhando tanto para a parte da tecnologia, exploração, principalmente quando a gente olha para a parte de robótica na frente de produtos médicos hospitalares e para novas moléculas dentro da indústria farmacêutica, né? Então, às vezes, você passa décadas para conseguir desenvolver algo que realmente, né, tenha eficácia, seja comprovada e seja aprovada para finalmente chegar ali no final ao paciente. Muito bem. Vamos falar de programas de talentos. Sem Tem dúvida. programa trainee ou não tem dentro da Johnson? O que mudou? Tem sim, tem sim. Eu acho que mudou um pouco a dinâmica, né? E não só na Johnson, acho que mais do que vocês podem contar isso para todo mundo, mas eu acho que tem uma mudança de tendência, né? Dos programas massivos, de alto volume, grande escala. E a gente já veio se antecipando a esse movimento há alguns anos e trazendo uma experiência um pouco mais customizada quando a gente fala dos programas de trainee. Então, essa é a grande mudança. Eles continuam lá, eles só estão de forma diferente, né? E aí, por isso que a gente veio aqui contar um pouquinho mais para vocês entenderem como eles foram traduzidos aí dentro dessa nova realidade. Perfeito. E quais são, então, as iniciativas, os programas que vocês planejam ao longo do ano? Sem dúvida. Olha, aqui para o Brasil, especificamente, a gente tem 3 programas que já são consolidados. E por que eu estou falando aqui no Brasil? Porque a gente estabeleceu programas globais dentro da frente de trainee. Então, pode ser que, dependendo da região ou país que esteja, outros programas estejam ativos, tá? Aqui para o Brasil, a gente tem 3 frentes de atuação nesse momento. Finanças, tecnologia e toda a parte de operações, que basicamente é a cadeia de supply chain, manufatura, planejamento, logística. Então, essas carreiras olhando mais para engenharia, olhando mais para operações e manufaturas de produto.
Quando a gente olha para essas 3 frentes, por mais que sejam áreas muito diferentes, né, entre elas, a base do programa ela é a mesma. Então a gente está olhando possibilidade para que essas pessoas recém-formadas, então até 2 anos de formada, ingressem dentro de uma posição com a premissa de acelerar o desenvolvimento delas. Então o trainee LDP, que a gente chama, né, que é o Leadership Development Program, ele tem a base para essas 3 frentes que eu comentei. Então, basicamente, o que ele faz? Ele vai ter uma exposição a um conhecimento de base dentro dessas áreas de atuação, mas ele tem uma aceleração dos programas de liderança. Então, como ele se desenvolve, tem mentoria, tem experiências que possam realmente ancorar e alavancar esse processo de desenvolvimento dele para posições de liderança na organização. Perfeito, ou seja, são programas mais técnicos e especialistas de áreas. Exatamente. Ele continua com uma premissa de negócio, então, olhando, né, os valores que a gente comentou da Johnson e o modelo de trabalho, então essa questão da conectividade, ter uma visão mais ampla, ela é super presente dentro do programa, mas isso aterrissado a um conhecimento técnico específico da função. Então, dentro do programa, ele tem a premissa de rotações, como num programa tradicional de trainee. Dentro dessas rotações, ele vai conhecer dinâmicas de atuação diferente da área que ele está fazendo o programa. Então, por exemplo, né, agora a gente está com inscrição aberta para o programa de trainee de finanças. Perfeito. Que é o FLDP. Esse programa ele vai ter rotações a cada 8 meses em diferentes áreas de atuação de finanças. Então, ele vai atuar em finanças do negócio, ele vai ter um período que ele vai estar em contato com contabilidade, tesouraria. Então, ele vai ter diferentes experiências práticas para que ele conheça, identifique e amplie o portfólio de conhecimento dele em finanças. A mesma coisa para tecnologia, a mesma coisa para operações. Então, a gente quer consolidar um conhecimento de base, mas acelerando a perspectiva realmente para que ele tenha posições de liderança no futuro. Perfeito. Vamos falar um pouco de tempos, então. Agora, nessa alta temporada dos trainees, né? Nesse período, então, tem um programa de finanças. Exato. Eu vi que no primeiro semestre teve o programa de desenvolvimento de operações. Exatamente. Perfeito. E ele rotaciona dentro de áreas... O que seriam as áreas de operações de vocês? Operações, a gente está olhando toda a cadeia de supply chain. Então, a gente está falando de manufatura, planejamento, demanda, logística, engenharia. Então, ele acaba permeando as áreas... dentro da cadeia do produto, né, da produção efetiva do produto dentro dessas áreas. E aí ele pode ter atuações tanto locais, quanto também contribuir com projetos dentro da região, ou até mesmo projetos globais dentro dessa premissa do programa. Perfeito. Agora tem uma terceira formação tecnologia que ainda não abriu esse ano. Não, ainda não. Ela vem pela frente. Vem pela frente, mais pro final do ano. Vem pela frente, mais para o final do ano. Então, tecnologia, né? A Johnson, ela... Como eu comentei, né, tem a parte de desenvolvimento muito focada em trazer inovação e tecnologia para os produtos, e isso também toca a área de tecnologia em si. Então, dentro globalmente, a Johnson tem alguns centros de desenvolvimento de software próprios, e um deles está aqui no Brasil. Fica em São José dos Campos, onde a gente tem o site também de manufatura, e dentro da área de tecnologia, a gente... Igualmente, finanças tem diferentes frentes de atuação. Então, você tem as frentes de desenvolvimento de software, a gente tem as áreas que atendem diretamente as linhas de negócio. Então, dentro dessas frentes, cibersegurança, né, tudo que permeia as subfunções dentro de tecnologia, a intenção é que esse trainee conheça, com experiências práticas dentro dessas rotações de 8 meses também, as diferentes possibilidades que ele tem, tanto de adquirir conhecimento quanto de aportar. Porque a premissa da rotação não é só aprender. Ele vai ter um projeto específico. Então, ele vai realmente viver a realidade, né, construir soluções e deixar a marca dele dentro desse período de tempo. Perfeito. Agora, eu preciso ter experiência nessas áreas? Não. Por exemplo, em finanças, tecnologia. Eu preciso já estar atuando dentro disso ou não? Não necessariamente, tá? Como a gente está trabalhando com uma frente desde a formação até 2 anos, pode ser que dentro dessa jornada de 2 anos, algumas pessoas já tenham se identificado com a área e explorado outras oportunidades. São bem-vindas, não tem nenhuma restrição, mas não é um pré-requisito para participar do programa.
Agora, quer dizer, então, que tem possibilidade de outras áreas? Por exemplo, uma área de marketing, uma área de RH, mais à frente ter um programa específico de outras áreas para Sim, Johnson? sim. A possibilidade ela existe porque esses programas eles já existem globalmente. Então a gente está trabalhando na estruturação para trazer alguns outros programas para a nossa região e para o nosso país também. E aí conta com a Seja Trainee para a gente Opa, fazer venho mais contar. lives, mais aulas aqui. Muito Venho bom. contar. Tá certo. Agora vamos falar assim em termos de processo seletivo, o que vocês buscam em termos de perfil para trabalhar com vocês, como que funcionam as etapas do processo? Sem dúvida. Vou começar pelas etapas, porque aí depois eu conto, tem o porquê das etapas com relação ao perfil. Então, é um programa, ele não leva muito tempo, tá? Então, a gente está falando desde o processo, né, de inscrição, tomando como exemplo agora, né? Finanças, que está aberto e fecha semana que vem, dia 24. Então, a gente encerra o período, já faz a validação, basicamente um processo de triagem dos pré-requisitos que eu comentei, então, até 2 anos de formação, e um pré-requisito para essas posições de trainee internacional é o conhecimento de inglês avançado, justamente por essa exposição, né, a imediata, com outras regiões e a parte do treinamento também. Fazendo essa primeira etapa de validação, a gente avança para a etapa de assessment online. Esse assessment, ele não é um assessment técnico, então, mais uma vez, não necessita da experiência, mas ele é um assessment comportamental. Basicamente, o alinhamento dos valores que a gente estava conversando, né? Então, quais são as habilidades desse indivíduo dentro da realidade que a gente tem para o desenvolvimento e como elas se conectam. Então, essa é a proposta quando a gente fala do assessment. Quem passa dessa etapa, tem esse alinhamento, vai para a etapa presencial. A etapa presencial é quando o candidato recebe um case, então uma situação real, uma situação problema, e ele vai desenvolver as estratégias de solução e apresentar para a liderança da área, que vai ter uma banca, que vai poder, obviamente, interagir, então entender. E, mais uma vez, a solução do programa não é técnica, a solução do problema não é técnica. É como a pessoa teve o entendimento, construiu o raciocínio, organizou, trabalhou a partir da perspectiva e conhecimento prévio que ela tem e trouxe isso, né, de uma forma organizada e, obviamente, conseguindo interagir com esse grupo que está dentro da sala para poder avaliar os candidatos. E daí a gente já tem a resposta. Tá certo, muito bom. E esse case, mas ele é relacionado a uma problemática da área. Exato, sim. Ele é sempre relacionado a uma problemática da área. Então, se for um candidato que aplica para a posição de operações, vai ser uma problemática dentro da cadeia de operações. Se for para a área de tecnologia, igual, e finanças também. Então, trabalha com uma situação real, justamente para conseguir já incorporar qual que é a demanda do dia a dia e a forma como ele pode se estruturar aí diante de situações problemas. Agora, as pessoas discutem tudo em inglês? Tem uma parte em português? Como que funciona? Tem parte em português, tá? Então, assim, a questão do idioma é justamente pela necessidade, pela exposição imediata. Dentro dessas rotações que eu comentei, alguns projetos, eles podem ser projetos globais, então já tem uma interação com grupos, né, que não falam português, então por isso da demanda. Mas sim, na etapa a gente tem a interação também em português. Obviamente, né, também é importante ter esse momento aí de empatia, porque a pessoa pode dominar o idioma, mas a gente sabe que um momento de avaliação nunca é um momento tranquilo, né? Então, a gente faz esse exercício sem dúvida nenhuma, porque a gente quer que cada um que esteja ali naquela etapa possa apresentar o seu melhor, né? Então, que ele realmente se sinta confortável. E aonde exatamente eles ficam alocados? Depende do programa, tá? Nós temos 2 bases, a Johnson aqui no Brasil, uma aqui em São Paulo, no JK, e a outra em São José dos Campos, que é onde fica o site. As posições, principalmente de operações, elas ficam em São José dos Campos, pela interação com a cadeia completa, né, de operações. Tecnologia tem tanto em São José quanto em São Paulo. Porque o centro de desenvolvimento fica em São José, mas a gente tem uma presença forte também como tecnologia de negócio aqui na base. E finanças varia de ano a ano, tá? Normalmente a gente tem nas 2 bases, esse ano a gente tem para a base aqui de São Paulo, mas ela pode também ter em São José dos Campos, dependendo da demanda. Tá. Agora, por ser um programa global, o que as pessoas podem esperar desse contato, dessa interação global? Olha, eu acho que tem 2 coisas que, para mim, ressaltam bastante quando a gente fala do programa global e do porquê ter programas globais na organização. Primeiro é a troca, e a troca entre os participantes do programa.
Porque você pode ter uma base de currículo, de conhecimento igual, mas a forma como você vai aplicar, dependendo do mercado que você está, o modelo de negócio que a Johnson atua dentro daquele país, faz total diferença na experiência. Então, a troca ela é bem intensa aí dentro dos membros do programa e eu acho que enriquece bastante a experiência quando a gente fala como um todo no processo de desenvolvimento e aceleração. E também tem os treinamentos, né? Então, os treinamentos, eles são globais. Dentro dos programas, eles têm um momento que eles viajam para se conectar e ter esse treinamento em conjunto. Então, também eu acho que traz essa expansão das conexões, não só com os membros, mas nesse momento também entendendo um pouco da operação da Johnson fora do Brasil. Quer dizer, vocês reúnem os trainees, que é daqui do Brasil, de outras partes do mundo, para uma localização. Isso. Normalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E aí as pessoas têm uma troca, network, informação lá dentro. Exatamente. E isso acontece por turma. Então, a gente vai ter uma turma para operações, a turma de finanças e a turma de tecnologia. Então, todas as pessoas que em outros países ocupam a mesma posição e fazem parte do mesmo programa se reúnem para esse treinamento. Isso gera uma oportunidade de carreira internacional para as pessoas? Isso pode acontecer, não é uma premissa do programa que no final ela tenha uma carreira internacional, mas sem dúvida nenhuma a Johnson ela tem uma abrangência nesse sentido, né? Então você pode construir as conexões, desenvolver e obviamente também na atuação dos projetos, você tem uma exposição não só ali naquele momento de conhecer e se conectar com as pessoas, mas, obviamente, também de conseguir mostrar o seu trabalho. Entendi. Quer dizer, tem algumas coisas que parecem com o programa Trainee, mas outras coisas são diferentes, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma combinação. É uma combinação. É um programa de liderança global, então dentro de áreas específicas, exato, mas não é aquela rotação clássica que passa por marketing, finanças, não, vendas. Exatamente. Ela continua tendo a amplitude da perspectiva, mas dentro da dinâmica que ela escolheu nesse momento para o desenvolvimento da carreira dela. E quanto tempo de desenvolvimento que essa pessoa tem? São 2 anos. O programa ele tem 2 anos. E ao final do programa, o que ele pode esperar? Ao final do programa, ele tem... Essa é uma posição efetiva, tá? Então, a partir do momento que ele entra como trainee, ele é um funcionário da Johnson. Claro. 2 anos é o tempo do programa que ele vai participar. E aí, no final, ele vai ter uma área... destino, vamos dizer assim, né, dentro das rotações. E a partir disso, ele continua tendo a possibilidade de exposição, porque eu acho que é importante que o período de 2 anos, ele é um período de aceleração, mas a continuidade, obviamente, está com cada um também para conseguir ir mantendo, né, o desenvolvimento e as conexões dentro do seu dia a dia. Então, é uma porta de entrada acelerada, mas, sem dúvida nenhuma, né? O que vai vir pela frente também diz muito de como a pessoa incorpora todo o conhecimento que ela adquire nesses 2 anos. Mas a proposta é que ela continue, nesse primeiro momento, dentro da área, né? Então, quem está no programa de treino em finanças em finanças, operações em operações e tecnologia em tecnologia, mas ela continue, obviamente, se desenvolvendo e crescendo dentro da organização. Muito bom. E qual que é a grande mensagem que você queria dar para as pessoas que sonham em trabalhar na Johnson & Johnson? Eu acho que isso passa pelo programa de trainee, mas sem dúvida nenhuma permeia qualquer interesse, né? Para que tudo isso aconteça, para que o programa funcione, para que a carreira acelere, né? Para que as oportunidades aconteçam, é importante que tenha curiosidade intelectual. Então, assim, querer saber, querer aprender. E isso não só consumir conteúdo, mas também trocar. Né? Eu acho que isso é muito importante e faz muita diferença no perfil e como funciona um programa de aceleração para cada um. Então, acho que ter essa curiosidade intelectual, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença e tem que querer fazer a diferença na vida das pessoas, né? Porque, no final, tudo isso acontece para que, na ponta da cadeia, a gente tenha um paciente beneficiado. Então, ter esse olhar... realmente, né, conectado com o porquê que nós estamos aqui, e cada um olhando para a sua frente, para a sua dedicação, tem que permear o dia a dia.
Muito bom. Ju, muito obrigado. Imagina, obrigada Aprendi a muito você. sobre Que bom, vocês. Fico feliz. Agora eu me sinto confortável para gravar uns vídeos falando Já mais sobre pode? vocês. Então Já tá posso bom. gravar. Quando você quiser, também posso dar consultoria. Tá bom. Muito obrigado mesmo. Imagina. E seguimos juntos na nossa certeza. parceria aqui. Obrigado. Obrigada a você. É isso aí, gente. Se você gostou, então, do nosso podcast aqui, deixa sua mensagem pra gente. A gente tá lendo todos os comentários e desejo muito sucesso para vocês que estão buscando aí a aprovação no programa da Johnson & Johnson, tá bom? Vem com a gente que é sucesso. Falamos aqui. Obrigado.